Imagine que você costumava comprar uma cesta básica de alimentos por R$ 100 no ano de 2021, mas, devido à inflação, os preços aumentaram significativamente e em 2023 a mesma cesta básica de alimentos agora custa R$ 150. Esse aumento de preço nos alimentos é uma consequência da inflação, que é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. A inflação pode ser causada por vários fatores, como o aumento do custo de produção, demanda maior do que a oferta, desvalorização da moeda, entre outros. Nesse exemplo, a inflação afetou diretamente o seu poder de compra, com o aumento dos preços dos alimentos. Você precisa gastar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos básicos. Isso pode impactar o seu orçamento familiar, exigindo um ajuste nas despesas ou diminuição do consumo de outros itens. Além disso, a inflação pode afetar outros aspectos da economia, como por exemplo, o seu salário. Se os preços estão subindo rapidamente, as empresas podem ter dificuldade em acompanhar esse aumento, o que leva a um descompasso entre o salário e o preço. Isso significa que o seu salário real, ajustado pela inflação, pode diminuir, reduzindo ainda mais o seu poder de compra. Por isso, no vídeo de hoje, vamos compartilhar com você o que é inflação, o que causa e os principais impactos da inflação na economia. Qual é a principal diferença entre deflação e inflação? Conto com você para ficar até o final desse vídeo e aproveita que já está aqui, inscreva-se no canal e deixe o seu like antes que esse vídeo acabe. O que é inflação? A inflação é um fenômeno econômico caracterizado pelo aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Em outras palavras, é a queda do poder de compra da moeda de um determinado país, o que significa que uma determinada quantidade de dinheiro compra menos bens e serviços do que antes. A inflação é medida por um índice de preços, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA aqui no Brasil, ou o Índice de Preço ao Consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Esses índices acompanham a variação média dos preços de uma determinada cesta de produtos representativa do consumo das famílias. Segundo, o que causa a inflação? A inflação pode ser causada por uma variedade de fatores, que podem ser agrupados em 4 categorias principais. Primeiro, demanda excessiva. Segundo, custos de produção. Terceiro, inflação de expectativas. E quarto, choque de ofertas. Vamos voltar ao primeiro. Demanda excessiva, quando há um aumento na demanda por bens e serviços em uma economia, sem um aumento proporcional à sua oferta. Os preços tendem a subir. Isso ocorre porque os consumidores estão dispostos a pagar mais pelos produtos escassos. A demanda excessiva pode ser causada por vários fatores, como o aumento dos gastos do governo, aumento dos investimentos privados ou aumento do consumo das famílias. Segundo, custo de produção. Se os custos de produção aumentarem, as empresas podem repassar esses custos para os consumidores, na forma de preços mais altos. Isso pode ocorrer devido ao aumento do salário dos trabalhadores, aumento dos preços das matérias-primas ou as políticas governamentais que aumentam os custos das empresas, como impostos ou regulamentações mais rigorosas. Terceiro, a inflação de expectativas. As expectativas de inflação também podem contribuir para o aumento de preços. Se as pessoas acreditam que a inflação aumentará no futuro, elas podem começar a gastar mais rapidamente, antecipando o aumento desses preços. Essa demanda antecipada pode levar a um aumento real nos preços, alimentando um ciclo de inflação. E o quarto e último é o choque de ofertas, que são eventos inesperados que podem perturbar a oferta de bens e serviços em uma economia, levando ao aumento de preços. Por exemplo, desastres naturais, conflitos geopolíticos, problemas de fornecimento de matéria-prima ou interrupções na cadeia de abastecimento, que podem reduzir a oferta de certos produtos e aumentar o seu preço. É importante ressaltar que a inflação geralmente é um fenômeno complexo e resulta da interação de vários fatores. Muitas vezes, uma combinação de causas pode estar em jogo simultaneamente. Os formuladores de políticas econômicas e os bancos centrais monitoram essas causas e implementam medidas para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica. Terceiro, qual a diferença entre inflação e deflação?
A inflação e a deflação são conceitos opostos e representam movimentos opostos nos níveis de preços em uma economia. A inflação é caracterizada pelo aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Isso significa que uma determinada quantidade de dinheiro compra menos bens e serviços do que antes, como explicado anteriormente. Por outro lado, a deflação ela é caracterizada pela diminuição geral e contínua dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Isso significa que uma determinada quantidade de dinheiro compra mais bens e serviços do que antes. A deflação é um fenômeno mais raro e pode ser prejudicial para a economia, pois leva a uma redução dos gastos dos consumidores, aumento de desemprego e desestímulo aos investimentos. Eu vou deixar no card um vídeo que eu explico detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre a deflação. As causas da inflação e da deflação, elas são opostas. Enquanto a inflação pode ser causada por fatores como demanda excessiva, aumento dos custos de produção, inflação de expectativas ou choque de oferta, como explicado, a deflação geralmente está associada a uma demanda insuficiente, redução do custo de produção, expectativas de preço em queda ou problemas estruturais na economia. É importante ressaltar que um certo nível de inflação é considerado normal em uma economia saudável, pois estimula o consumo e o investimento. No entanto, tanto a inflação excessivamente alta quanto a deflação pode criar desequilíbrio econômico e problema para as empresas, consumidores e governos. Portanto, os formuladores de políticas econômicas buscam manter a estabilidade desses preços e evitar aumentos extremos, tanto na inflação quanto na deflação. Quarto, quais os principais impactos para a economia com a inflação? A inflação pode ter vários impactos na economia, tanto positivo quanto negativo. Aqui estão alguns dos principais efeitos da inflação na economia. Primeiro, redução do poder de compra. À medida que os preços de bens e serviços aumentam, o poder de compra da moeda diminui. Isso significa que as pessoas precisam gastar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos, o que reduz a sua capacidade de consumir e poupar. Segundo, redistribuição de renda. A inflação pode ter efeitos diferentes e em diferentes grupos da sociedade. Em geral, os detentores de ativos tangíveis, como imóveis e ações, podem se beneficiar com a inflação, pois o valor desses ativos tende a aumentar. Por outro lado, o grupo que tem renda fixa ou salário e não acompanha o aumento dos preços e pode sofrer um impacto negativo, pois o seu poder de compra vai diminuir. Terceiro, incertezas no mercado. A inflação pode gerar incertezas no mercado financeiro e afetar negativamente o investimento e o crescimento econômico. Os investidores podem se tornar mais cautelosos ao fazer investimentos de longo prazo devido à incerteza sobre o futuro e o valor do dinheiro. Isso leva à redução dos investimentos produtivos na economia. Quarto, efeitos sobre a taxa de juros. A inflação pode levar os bancos centrais a aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. O aumento da taxa de juros pode desencorajar os gastos e os investimentos, uma vez que os empréstimos se tornam mais caros. Isso pode afetar negativamente o consumo, os investimentos empresariais e o mercado imobiliário. Quinto, aumento do custo de produção. A inflação pode levar ao aumento nos custos de produção, como salários e matérias-primas. Isso pode pressionar as empresas a repassarem esses aumentos de custos para os consumidores, resultando em preços mais altos. Os setores mais afetados são aqueles que dependem fortemente de matéria-prima, energia e mão de obra. Sexto, planejamento financeiro e contratos. A inflação pode dificultar o planejamento financeiro a longo prazo, uma vez que os preços futuros são incertos. Além disso, os contratos de longo prazo, como hipotecas ou acordos de locação, podem ser afetados pela inflação, levando a mudanças nas obrigações financeiras. É importante ressaltar que a inflação moderada pode ter efeitos positivos, como estimular o investimento e o crescimento econômico. No entanto, quando a inflação é alta e descontrolada, pode causar instabilidade econômica e impactos negativos significativos. Portanto, os formuladores de políticas econômicas geralmente buscam manter a inflação em níveis baixos e estáveis para promover a estabilidade e o crescimento econômico. Deixe nos comentários se esse vídeo ficou bem explicado e se gostou dele. Aproveito para pedir o seu like e inscrever no canal para receber conteúdos como esse. Até o próximo vídeo, onde eu vou explicar como a inflação impacta nos investimentos e a estratégia para você se proteger da inflação. Até mais e tchau, tchau.